existia uma situação, existia o Paranoá Esporte Clube, a qual tinha sido, esse Paranoá hoje que está aí, foi registrado no dia 30 de abril de 2000. Sim. Há 3 anos atrás. Só que na época do registro, eu também participei do processo como vice-presidente. Ah, entendeu? é? Exatamente. Eu não sabia dessa aí, não. Eu fundei o time do Paranoá. Veja bem, Deus foi generoso em fazer as coisas certas. Muita gente não sabe disso. Mas eu fundei com a Gedalva, eu era da Liga, eu não era nem o presidente da Liga, eu era diretor de esporte ainda da Liga, em 2000, quando nós registramos o time do Paranoá em cartório. Porém, ele ficou só registrado, ele não era um time profissional, era amador como o Colorado é registrado, como qualquer outro. Só era o registro em cartório, certo? Entendi. E aí, mas eu era o vice-presidente e a Gedalva era presidente. Quando foi em 2002 que eu assumi a Liga, que eu assumi a diretoria Você teve que abrir mão. Não, pelo contrário, eu desengavetei o processo. Ah, entendi. O time do Paraná não era profissional, não tinha nem nada, eles não tinham nem legado para discutir com a federação a profissionalização. Nós pegamos o Colorado, que tinha sido campeão amador, fomos na reunião, fui na reunião da federação, no arbitral, e lá no entendimento com o presidente Weber Magalhães na época, nós colocamos o direito de reivindicar, porque o Colorado era da cidade. Então, nós botamos no arbitral Colorado, Paranoá. Não foi questionado por ninguém, porque ninguém podia questionar, porque o Colorado tinha sido campeão amador, certo? E aí, quando foi no outro dia, já saiu no jornal Paranoá Esporte Clube. É? Você entendeu? Naturalmente? Naturalmente. Então, o que houve, a expertise que nós tivemos foi coisa de Deus, porque quando a gente faz o trabalho com um pensamento coletivo, sem nenhum tipo de artimanha, as coisas acontecem naturalmente. Sim. E a profissionalização do futebol do Paranoá aconteceu naturalmente. Por quê? Veio o Colorado campeão amador de Brasília, veio a Liga comigo na presidência e Sim. no governo que apoiamos o projeto. E deu tudo certo, entendeu? E aí e com detalhe, o Colorado só não ficou disputando até hoje como Colorado porque eles não quiseram. Isso que eu ia perguntar agora. E o que aconteceu com o Colorado? Então, o Colorado, eu fiz uma reunião antes de ir para a federação, levar o nome do time, que a gente tinha direito, né? O João Gomes da Rádio Prova, naquela época a rádio estava em exceção, estava em atividade, né? Ajudava muita gente, né? Nas divulgações dos projetos sociais. Então, mas eu reuni na sede do Colorado com o João Soares, que deve estar sintonizado, o grande João Soares, meu amigo, um abraço. Reuni com ele todos e propus que a gente levasse o nome do Colorado para o arbitral. Porém, eles, na época, não quiseram, né? Um motivo lá se sabe por causa, né, que não quiseram, mas eles não... eles me justificaram que, na verdade, naquele momento não podia, porque não tinha condições financeiras de profissionalizar o time. Então, mas tinha um custo também, né? Tinha um custo. Tinha e tem o custo. Mas aí olha só a minha posição, eu tinha que dar um retorno para o administrador, que eu assumi um compromisso com ele. Claro. Ele já tinha buscado o recurso para fazer o estádio, e eu tinha que dar conta de profissionalizar o futebol. Aí, quando eu cheguei na administração, depois da reunião, eu expliquei, olha, chefe, eu tive a reunião agora à tarde com o Colorado, que é o atual dono, de fato, direito dono da vaga, mas eles não têm essa pretensão, né? E aí, o que acontece? Aí, ele disse, qual é o outro time? Nós temos o Paranoá Esporte Clube. E aí, ele me procurou, e você no Paraná? Eu digo, eu sou vice-presidente, o estatuto existe, eu sou vice-presidente do clube. Aí ele disse, não, então fica com você a bola da vez. Então, dentro de um acordo que nós fizemos, nós levamos, a diretoria em si do Colorado não quis assumir, mas autorizou a gente a usar o nome, né? Automaticamente eles deram autorização para que a gente usasse o nome do Colorado como o representante do Paranoá na federação. E aí que foi feito assim, chegamos lá, protocolamos o ofício, e aí o Colorado Paranoá entrou no Conselho Arbitral da Federação como o primeiro time profissional da cidade. E aí,
virou profissional Uhum. agora. Tem uma responsabilidade. Sim. Time profissional, como é que chegou para, como é que foi montar esse time e trazer patrocinador para arcar com o atleta? Outra luta que foi nossa, justamente, porque na época, como a rádio foi importante nesse momento. O seu J. Rodrigues também já faleceu, que era o dono da rádio, né? Com o João Gomes, o Bira e outras pessoas, Fernandão. Então a gente saiu naquela peregrinação nos empresários. Nós tínhamos a vaga garantida, tínhamos o estádio, mas não tínhamos o recurso, né? E aí Deus me abençoou também, que eu tinha um conhecimento com Roberval de Paula. Roberval de Paula, na época, ele era supervisor do Brasiliense naquele ano de 92, né? Que o Brasiliense foi 2002. 2002. Chegou a Copa do Brasil. Foi vice-campeão da Copa do Brasil. E o Roberval, ele era do Tiradentes, ele já era diretor de futebol lá no Tiradentes, que era o time da PM nos anos 90, né? E aí nós fizemos um convite para ele veio aqui visitar o estádio JK, que estava com a grama primeiro mundo, grama esmeralda. Novinho. Aí ele falou para mim, olhou para mim, para o João Gomes, que convidamos eles, falou, olha, só por causa desse gramado aqui e o esforço que vocês fizeram para ter uma praça esportiva no Paraná, eu venho ajudar vocês a profissionalizar o futebol da cidade. A zero, não vou cobrar nada de vocês. Só vou cobrar o seguinte, só vou querer que vocês me apresentem o que vocês têm de atleta na cidade e aí a gente vai começar o trabalho. E o técnico? Eu tenho o técnico, Mosaí Barbosa. Aí, meu amigo... Olha aí... Quer dizer, até hoje eu agradeço esse pessoal, o Roberval de Paulo, o Mosaí Barbosa, sempre vem. O Mosaí está em Portugal, está morando em Portugal. Mas o Roberval está aqui em Brasília, todo jogo ele está aqui no estádio JK e ele tem dia que ele se emociona em contar a história. Do início, tudo, né? Porque até hoje na federação tem algumas pessoas, aqueles antigão, como é que me procura? Como é que você conseguiu levar Roberval de Paulo, que ganhava um carro por jogo no Brasiliense na Copa do Brasil e foi fazer um trabalho a 0,800 voluntário no Paraná. Eu digo, são só as coisas de Deus, as coisas que acontecem, as boas amizades. Então foi isso que aconteceu. Nós conseguimos federar na época 30 jogadores, mas ele fez um acordo. Eu preciso de trazer 8 jogadores de fora. Aí nós tivemos até E esses jogadores vocês garimparam aqui no futebol da cidade? Aqui no futebol da cidade. Então, ele trouxe 6 jogadores primeiro, eu me lembro bem do França, goleiro, o Bocão, atacante, Alessandro, que foi o artilheiro do campeonato naquele ano, e o França foi o goleiro menos vazado naquele ano também, e trouxe o Vena, o Berigo, de São Paulo, de Santa Catarina, né? E o Cristiano, trouxe uns 6 jogadores que já tinham uma certa expertise, já era profissional, e juntou com o pessoal que nós tínhamos aqui, que nós apresentamos para ele. O Japão era o mais experiente, que já tinha passado por alguns clubes, né? Já era profissional, mas os demais os daqui estavam todos começando, o Nil, Marquinho, o Chico Bento, o Chaide, né? O William Sarmento, né? Que é o Chico Bento hoje. Então a gente profissionalizou naquela época 30 jogadores, né? Federamos 30 jogadores e com o pessoal que o Roberval trouxe mais o Mosaí, a gente conseguiu o acesso. Né? Primeiro ano de futebol profissional. Primeiro ano nós subimos. Na final aqui nós ganhamos. A estreia foi contra o Santa Maria. Ganhamos de 5-2, né? E a final, o primeiro jogo da final foi aqui contra o Sobradinho, nós ganhamos de 1-0, gol de Zezinho, se eu não estou de cabeça ainda, né? De cabeça. Foi. O único gol da carreira. O único gol da carreira de cabeça do Zezinho foi esse. Zezinho, um abraço. E lá em Sobradinho nós perdemos de 1-0, né? Com o Marquinho botando uma bola na trave. Ele falou isso aqui na quarta-feira, que ficou marcado, que a bola não entrou. E o engraçado desse jogo, se eu vou te falar, que nós já ia comemorando porque a gente já tinha conseguido o acesso, né? E o interessante foi isso. Eu estava na administração, tinha 2 ônibus alugados que o governo, naquela época, tinha uns 2 ônibus que prestavam serviço social para a comunidade, para o enterro, para o casamento, tudo. O Roriz, na época, ele sempre tinha 2 ônibus alugados. O seu Alfredo era até que Deus o tenha, ele era um dos que alugavam, tinha um ônibus alugado. E nesse dia,
foi uma coisa assim que nem eu esperava. Quando foi por volta, o jogo estava marcado para as 15h30 lá no Agostinho Lima, e eu, com aquela ansiedade, mas não sabia o tamanho da coisa ainda, né? Eu pensava que não ia dar tanta gente. E quando foi a partir de 2 horas, só vieram a gente me ligando, e telefone na administração, higiene, cadê os ônibus? E eu, sem dinheiro também, e eu digo, agora o que eu faço? Só que eu tinha um bom conhecimento, uma boa relação com os ônibus escolares, com os motoristas. Sim. Aí eu não pensei 2 vezes. Comecei a ligar para cada motorista, aqueles que eu conhecia. Liguei para uns 8 ou foi 10 motoristas de ônibus. E eu disse, olha, depois a gente acerta. Como eu trabalho na administração, eu dei uma carteirada, né? Eu digo, eu vou arriscar. Aí, rapaz, mas a dificuldade foi por quê? Quando esse povo saíram das ruas, parecia um formigueiro. Aí eu fiquei nessa praça do Valdeci, na esquina do Valdeci. O ponto de encontro foi aquilo ali, E os ônibus chegavam, e os caras entravam dentro do ônibus, e os motoristas dos ônibus ficavam assustados da forma como o povo entrando, vibrando, com aquela empolgação. Aí, resumindo... Estragando alguns ônibus. Sim, os ônibus eram escolares. Na segunda-feira tinha que levar os alunos. Aí, meu amigo, quando foi de 5 horas em diante, 4 horas em diante, eu só via... E eu ainda estava aqui na praça. O jogo era para começar lá, era 3h30, e eu aqui preocupado em mandar o povo para lá, né? E aí, quando foi de 4, 5 horas em diante, eu só vi a motorista me ligar. Hoje que eu não vou mais voltar para buscar, porque o ônibus, o povo vai querer. E eu digo, e agora nós vamos fazer o que com esse povo lá? Fui lá, saí daqui do Valdeci, o Paulinho, rapaz, que hoje mexe com futebol, os quarentinhos ali, morava na 20, tinha um Fusca amarelo, e a primeira filha dele tinha nascido, tinha umas 2 semanas. Aí eu olhei assim, o Wesley, e o povo tinha mandado o povo todo, vão embora para o estádio, para o jogo. E aí eu me olhei para um lado e para o outro, eu sem dinheiro e sem carro, e eu digo, meu Deus, eu não vou assistir o jogo. Fiz todo o corre, fiz o corre. Fiz a logística toda. Isso, mas preocupado em mandar o povo ir para o campo, né? Sem nenhum tipo de... Aí o que aconteceu? Eu liguei para o Paulinho. Paulinho, cara, eu estou numa situação dessa aqui e tudo. Ele disse, rapaz, minha mulher ganhou o menino na semana passada. Ela disse, eu vou ler. Eu devo até hoje essa gentileza que o Paulinho fez para mim, que ele veio com o carro dele, me pegou, botou R$20, ele disse... Chegou lá. Você recebe lá para mim? Aí botou a gasolina dentro do carro. Ele vai subir, tá, Leandro? No carro, não, ele me falou, seu Chiquinho, o carro tá sem gasolina, olha só. Sem gasolina, hein? Para chegar lá. Olha a situação de bastidor aí, gente. De bastidor. Campeonato de 2003. Olha o cenário. Olha o cenário do vice-presidente do clube. Exatamente. Aí eu fui pedir um amigo emprestado e pegamos esse carro, subimos, ele botou os R$20 de cruzeiro, né, reais mesmo, de gasolina lá no posto e fomos. Chegamos lá, eu fiquei abismado e com aquele tanto de gente. Fiquei emocionado com o tanto de gente que tinha. Mais de 20 mil pessoas, acho que e 70% era do Paranoá. Então, meu amigo, eu entrei dentro do estádio só para me sentir o clima. Não fui em vestiário, não fui em bastidor, não fui no meio receber premiação, não fui nada. Eu fui só na arquibancada. Quando faltando 15 minutos, ainda viu o Marquinhos perder o gol? Olha aí. Tem alguém que quer te dar um abraço aqui, seu Chiquinho. Ô, celebridade! Entra aí, meu querido. Leandro veio aqui, ó. Seja bem-vindo, Leandro. Não, você tá bem, meu querido? Bem, você? É o patrocinador do episódio, gente. Não, eu fiz questão de vir. Burg House. Cidadão aqui, quando eu fazia a organização de quadrilha. É verdade, muito, né, André? Os arraiais. Olha aí, obrigado, que legal. Esse aqui, como pioneiro da cidade, são poucos que colocam o seu objetivo da comunidade em primeiro plano. Aí, ó, já falar. foca ali, manda um abraço aí, ó. Galera, Burg House, 995987329, faça já o seu pedido. É o grande apoiador aqui do Foraceiro Podcast e patrocinador do episódio aqui do seu Chiquinho. Beleza. Obrigado, Leandro. Para vocês aí, viu? Obrigado. O podcast é excepcional para a cidade. Valeu. Vou deixar aqui o lanche de vocês. Obrigado. Obrigado. E aí, seu Chiquinho, chegou nessa situação dos 15 minutos lá, mas o bicho estava pegando na arquibancada também, né? Arquibancada, teve a torcida agitada. Então, eu ainda usei uma estratégia ainda porque a minha preocupação era com o público, justamente. E aí eu fiz o quê?
faltando 15 minutos para terminar o jogo, eu digo, Paulinho, vamos voltar para Paranoá. Porque a minha preocupação era com aquele povo, aquela massa que vinha para a cidade, e a gente não tinha um local estratégico para receber. Não tinha esse Paranoá Parque, não tinha aquilo, tudo era Pinheirais ainda, né? É verdade. E eu, como é que nós vamos usar essa estratégia? Eu liguei para o administrador, na época, falei, olha, nós estamos com mais de 10 mil pessoas indo para a cidade. Obrigado, Leandro. Um abraço, viu? Vou colocar aqui para a gente anunciar aqui. Obrigado, viu? Falou, meu querido. Falou, seu Chiquinho. Abração. Obrigado. Arrume o carro do bombeiro aí para que a gente possa fazer uma desfilada. Agora uma dúvida daquele regulamento. Porque a gente tinha ganhado o jogo de 1-0 e perdeu lá, 1-0. teoricamente, ou ia para o pênalti. Eu nunca entendi aquilo, o que aconteceu, por que o título foi para Sobradinho. Na verdade, os critérios de desempate lá, eles tinham. Era saldo de gols, não rezava penalidades, né? Nem prorrogação. Então o Sobradinho tinha feito um melhor saldo de gols na E aí ele levou o empate na soma dos placares. Exatamente. Entendi agora. Os critérios de desempate era um dos critérios de desempate que decidiu, né? Eu sei que mesmo perdendo o jogo lá, a galera voltou muito feliz que voltou com a vaga, né? Sim, voltamos. Então é o que eu queria concluir. Eu vim na frente, pegar o carro do bombeiro para poder perfilar, esperar o pessoal ali na entrada do Paraná, do Itapuã, na entrada da cidade, e fazer o percurso. Fizemos 3 voltas na avenida, com o pessoal empolgado, né, com troféu, tudo. E aí foi a forma de você descartar ou evitar ter algum tipo de tumulto na avenida, assim, entendeu? Sim. Pois o pessoal foi despertando com o carro do bombeiro fazendo a volta na cidade. Então foi o lado positivo também, que graças a Deus não teve nenhuma quebradeira. Nem incidente, né? Um incidente, né? E só sei que sobrou, a questão dos ônibus sobrou para mim depois. E aí depois? Que até hoje tem motorista... Tem um motorista escolar, vem desse podcast lembrando. Seu Chiquinho. Pagou meu ônibus lá, que você vem embora. Coloca ele do lado do seu Chiquinho.